Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Nelson, pastor, escritor, sou doutor em teologia também, e em psicanálise, e eu quero trazer um estudo. Eu fiz uma pesquisa, sempre os meus estudos são pesquisas, de um assunto bem legal. É sobre a música Auê, A Fé Ganhou, de Marcos Telles, Coletivo Candeeiro, que é uma canção riquíssima em camadas bíblicas, espirituais e existenciais. Eu vou fazer aqui uma análise teológica, poética e pastoral, sem apenas estar explicando tanto a letra, né? Mas falar sobre o que ela proclama. Eu assisti vários vídeos, vários debates, uns falando muito bem, outros falando uma crítica. De todas formas, há uma crítica. Mas o tema da minha pesquisa aqui, nem todos é entidade e nem toda Maria é ameaça. Eu pesquisei aqui em forma de artigo, tá? De artigo científico, tem as referências, tudo. No final eu coloquei a letra como anexo e está a full, né, nas redes sociais sobre esta música. Várias vertentes comentando acerca da música. Inclusive, vi um vídeo também de um bandista até defendendo a música, né? Pode entrar e ouvir, alargou o olhar, quando lustrei, tá no chão, onde os meus dedos, onde os meus estão. Aí no final fala, com a folha eu aprendi que não se deve cair, e agora com as mãos estendidas vou querer me levantar. Aí a música vai prosseguindo. Na música fala sobre, agora que o Zé entrou, todo mundo virou, né? Agora que a fé ganhou, a Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou. Estou dando alguns trechos da música aqui apenas, só que no meu PDF está a letra toda. Eu queria que vocês compartilhassem com outras pessoas, ou se alguém quisesse também dar aí a sua opinião, mas aqui eu vou fazer uma análise como professor, né? E de língua portuguesa também, que nós analisamos letras de músicas, mas aqui eu vou fazer um apanhado geral. Fiz um apanhado geral, né? Vivemos em tempos em que o zelo religioso, muitas vezes bem intencionado, tem sido confundido com suspeita constante. Símbolos simples, nomes comuns e expressões culturais e do cotidiano passaram a ser lidos com desconfiança, como se a fé cristã estivesse sempre à beira de contaminação. Nesse cenário surgem acusações apressadas, interpretações frágeis e julgamentos que não nascem do texto, mas do medo. A afirmação nem todo Zé é entidade, nem toda Maria é ameaça, nasce exatamente nesse ponto de tensão entre fé e cultura. Ela não pretende provocar, mas esclarecer, não busca dividir, mas amadurecer o discernimento cristão. Zé e Maria aqui não são figuras religiosas,
Eu analisei bem, eu sou professor de língua portuguesa e nós sempre entramos com interpretações de textos, né? Então não busca dividir. Zé e Maria aqui não são figuras religiosas, nem símbolos ocultos, mas arquétipos profundamente enraizados na cultura brasileira, representando o povo simples, anônimo, trabalhador, gente real que crê, sofre, espera e permanece. Inclusive, eu ouvi também um vídeo do pastor Marcos Feliciano explicando justamente dentro dessa ótica. Eu amei a explicação do pastor Marcos Feliciano. Isso é muito bom nós ouvirmos opiniões, né? A Bíblia testemunha um Deus que se revela na simplicidade. Um Deus que fala por meio da linguagem do povo, que escolhe o comum para manifestar o extraordinário, que não teme a cultura, mas a assume como espaço de encarnação. Jesus não se afastou da vida cotidiana, ele a habitou. Ele viveu entre nós e comeu com publicanos e pecadores. Falou em parábolas, caminhou entre os pecadores, sentou-se à mesa com gente comum e revelou o reino no chão da existência. Quando a fé perde essa capacidade de leitura encarnada, corre o risco de se tornar defensiva, reativa e desconectada da realidade. Discernimento espiritual não é enxergar a ameaça em tudo, mas reconhecer onde Deus está agindo, mesmo fora dos nossos esquemas religiosos habituais. O medo, quando ocupa o lugar do discernimento, empobrece a teologia e fragiliza o testemunho cristão. Esse texto, esse estudo, essa pesquisa, propõe uma reflexão pastoral e teológica sobre os limites entre zelo e paranoia religiosa, entre fé e preconceito, entre cultura e interpretação bíblica. Ao reafirmar que nem todo Zé é entidade e nem toda Maria é ameaça, buscamos recuperar uma espiritualidade madura, capaz de dialogar com a cultura sem medo, ler os símbolos com responsabilidade e reconhecer que muitas vezes Deus continua falando através da simplicidade da vida comum. Porque no fim, a fé que permanece no meio do auê da vida não é da fé suspeita, é a fé que amadureceu. Sigam aí o meu pensamento, convide outras pessoas para estar na live. O sentido da palavra auê. Auê é uma expressão popular que remete a tumulto, clamor coletivo, confusão sonora, alvoroço público. Na Bíblia, esse conceito aparece em diferentes formas. O clamor do povo, em Êxodo capítulo 3 e o versículo 7, o alvoroço das multidões, o barulho da vitória, Josué capítulo 6, na queda de Jericó, né? E no alvoroço da multidão, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, né, o povo gritando, proclamando, hosana nas alturas. A música ressignifica o quê? Não é caos sem direção, é barulho da fé quando ela vence. Eu analisei a música por outra ótica, eu achei legal essa análise aqui, é uma pesquisa que eu fiz, né? A fé ganhou, que é a teologia da vitória, não do triunfalismo. A frase central da música não aponta para uma vitória humana, mas para uma verdadeira verdade espiritual profunda. A fé vence apesar do cenário. Quando fala que a fé venceu. Portanto, como o povo não está acostumado com esse tipo de letra, com esse tipo de situação, se espantam, porque o que nós precisamos analisar é
a linguagem implícita na música e não a linguagem superficial, e não aquela linguagem que você já observa assim, mas aquilo que está nas entrelinhas. Existe a linguagem implícita e a linguagem explícita. A música, ela tem as duas linguagens, implícita e explícita. Mas quando você analisa implicitamente, você vai ver o teor dessa música, que é muito forte, é muito grande. De início, assim, quando eu ouvi, eu tomei um choque. Mas depois, com os comentários, com as lives que eu assisti, com os vídeos que eu assisti de outras pessoas e a pesquisa que eu fiz aqui, eu achei este trabalho que eu estou trazendo para vocês fenomenal. A frase central da música não aponta para uma vitória humana, mas, na realidade, para uma verdade espiritual, uma verdade profunda. E a fé triunfa. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé, Romanos 8:37, 1 João 5:4, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O importante aqui é que a música não promete ausência de luta, mas proclama que a fé permanece em meia luta. Isso afasta do triunfalismo raso e aproxima da teologia da perseverança, persistir, continuar, lutar. É a fé como resistência. Na narrativa da canção, a fé aparece como resistência espiritual, permanência quando tudo diz desista, postura de quem continua crendo. Essa fé não nega a dor, não romantiza o sofrimento, não recusa-se a entregar o sentido. Aqui a música dialoga muito bem com Abacuque 3, Salmos de Lamento, a fé que é a fé do que ainda que. Aí nós vemos Daniel, por exemplo, capítulo 3. A dimensão comunitária não é uma fé solitária. O Aue é coletivo. Gente, eu achei importantíssimo essa pesquisa que eu fiz, eu aprendi bastante. Quem está gostando aí pode mandar coraçõezinhos. O Aue é coletivo. A fé que ganha não é isolada, individualista ou egocêntrica. Ela é cantada em conjunto, ela é celebrada como testemunho, proclamada como memória viva. Isso reflete Atos 2, a fé que se fortalece na comunhão, o louvor como ato público da resistência espiritual. Como o povo dança aplaudindo, canta dançando, aplaudindo, formando... por exemplo, os africanos, eles cantam, eles adoram a Deus dançando, cultuam dançando. Acontece que a nossa cultura brasileira não está acostumada a esse tipo de situação. Só que isso, na realidade, tem penetrado no nosso Brasil. Então é um choque cultural, mesmo dentro do Brasil. A estética da música, fé com entidade brasileira. O coletivo Candeeiro traz linguagem simples, ritmo popular, estética acessível. Cadê os coraçõezinhos aí? Vocês conhecem a música? Isso comunica uma teologia encarnada, não elitizada. A fé que mora na rua. A fé que está não somente na elite. Não uma fé, eles estão aqui falando não de uma fé elitizada, mas de uma fé que penetrou nas camadas sociais brasileiras. Canta no chão da vida, isto é, canta na luta, na dificuldade, na fome, no desespero, na falta de emprego. Eu estou analisando a música por essa ótica. Não precisa de palavras rebuscadas para ser profunda. É a fé do povo, do cotidiano, da sobrevivência espiritual. Sigam-me aí que vocês vão entender o meu raciocínio. Se alguém quer dar alguma contribuição aí. Leitura pastoral e terapêutica. Do ponto de vista pastoral e até psicanalítico, eu também sou psicanalista clínico,
A música valida o sofrimento sem absolutizá-lo, oferece sentido sem negar a realidade, está mostrando a realidade do povo, a nossa realidade, oferecendo sentido sem negar a realidade, transformar o clamor em esperança. O auê vira catarse, elaboração emocional, reorganização interna. É a fé ajudando o sujeito a não se perder no caos, a não se perder diante da pobreza, a não se perder diante da escassez. É essa fé que vence. Vejamos aqui a síntese teológica da canção. Auê, a fé ganhou, proclama que a fé não elimina o barulho da vida. Não significa porque eu sou espiritual, porque eu sirvo a Deus, porque eu oro, porque eu dizimo, não vai anular os problemas, as situações, as dificuldades. Mas transforma o barulho em testemunho. Isto é, diante do caos, nós vamos ter o quê? Esperança, vamos testemunhar. Vocês concordam comigo? O caos tem a última palavra. Deus continua sendo Deus no meio do auê. Lembre-se que no começo eu falei que a palavra auê significa confusão. Vejamos aqui quais os personagens da música e o que significa. O primeiro personagem, o eu que crê, é o sujeito da canção. Não é um herói triunfante, mas alguém que permanece. A música é uma poesia maravilhosa. Eu sou poeta, eu sou escritor. A música traz uma mensagem poética maravilhosa. Quem ele representa? O crente em crise? A pessoa ferida, mas não vencida? Quem continua acreditando, mesmo sem garantias visíveis? Jó lhe disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E a base bíblica nós temos Salmo 42, porque estás abatido, ó minha alma. Abacuque 3, 17 ao 18. Hebreus 11. Esse personagem, ele mostra que fé não é ausência de conflito, é fidelidade em meio ao conflito. Por isso aí está o auê. Vejam que a linguagem literária, ela é plurissignificativa. O que significa isso? Estou falando agora como professor de português. Traz várias interpretações. A música, ela tem um sentido conotativo. Prestem bem atenção. O segundo personagem, a fé personificada. A fé na música não é um conceito abstrato. Ela age, ela luta, ela vence, ela batalha, ela está no meio do povo. Quem nunca ouviu a música, que nunca escutou, ouçam a música depois. Eu tenho ela toda aqui, coloquei no final. Ela aparece como força que sustenta, voz que insiste, presença que não abandona. Isto é, alguém batalhador, alguém lutador, alguém persistente. E a base bíblica, Romanos 4, que é a fé de Abraão, 1 João 5,4, Efésios 6, fé como escudo. A fé é apresentada como agente de resistência e não como fórmula mágica. Porque eu não devo usar a fé como uma palavra mágica. Agora eu vou conquistar o meu carro. Aí eu conquisto. Gente, Deus nem escuta essas coisas. Quando eu falo escutar, no sentido de atender, né? Toma aí a chave do teu carro agora. Fé não é palavra mágica. Eu tenho que batalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar na presença de Deus. Muito obrigado aí pelos coraçõezinhos. O terceiro personagem é o caos, o auê. O auê funciona como um personagem simbólico.
Por isso é uma linguagem conotativa. Quando escreveram a música, nem sabiam que ia haver tanta polêmica, ou tantos vídeos e tal, e agora estou fazendo o meu. Ela representa confusão, oposição. Eu falei ela, né? Ele. O auê representa confusão, oposição, barulho externo e interno, essa luta interior que nós temos. As crises sociais, as crises emocionais e espirituais. Estamos vivendo em um conflito. Base bíblica, Marcos capítulo 4, tempestade. Os salmos de lamento. Romanos 8 e 22, a criação geme. A criação está sufocada, com tantos problemas, com tantas situações. A natureza está gemendo. O caos não é negado. Ele existe, mas não governa o desfecho da história. O quarto personagem da música, a multidão, que é a comunidade. Mesmo quando eu falo, há um caos implícito, representa o povo que canta junto, a igreja viva, os que caminham na mesma luta, na mesma batalha, na mesma situação. A base bíblica nós temos Atos 2, 46 a 47, Salmo 133, Hebreus 10, 25. E a fé, ela se fortalece quando ela é compartilhada. Obrigado aí, gente, pelos corações. Já temos 2.000 corações. Acho que vamos chegar nos 5.000, hein? O quinto personagem também é implícito, mas central, Deus. Gente, vou repetir o que é a linguagem implícita. A linguagem implícita é aquela linguagem conotativa que está entre as entrelinhas do texto. Quando você vai ler, quando você vai analisar, logo de repente, quando você lê um texto, você tem uma visão. Numa primeira leitura, numa segunda leitura você tem outra visão, numa terceira leitura você já tem outra visão do texto. É a interpretação das palavras, dos conectivos, das ideias. Agora estou dando aula de português, né? É aquela palavra, né, que está, aquele sentido que está oculto. E o quinto personagem que está numa linguagem implícita representa Deus. Curiosamente, Deus não aparece como personagem explícito, como alguém falou. Não existe Deus na música. Eu vi um vídeo também, alguém também falando, no livro de Esther também não aparece Deus. Não é o fato de você não ver Deus na música, a palavra Deus, mas implicitamente ele está ali nas entrelinhas. Deus não aparece como personagem explícito, e isso é teologicamente forte. Ele é o fundamento da fé, o silêncio que sustenta, a presença que não precisa se anunciar. A base bíblica, Êxodo 14. Deus age enquanto o povo clama. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. João 20. Jesus presente antes de ser reconhecido. Qual é o significado disso? Deus não entra em cena com espetáculo, mas ele sustenta a fé que vence. Letra simbólica resumida. O eu, personagem. Estou fazendo aqui uma análise da música, uma interpretação da música. O eu, o crente em processo. O cristão em processo. E nesse processo, ontem eu falei sobre só vive o propósito quem enfrenta o processo. Fiz uma live ontem assim. Nesse processo de lutas, de batalhas, de espera, nós aprendemos muita coisa. A outra personagem é a fé, resistência e permanência. A pessoa que luta, a pessoa que não desiste. O auê, que é o caos, que é a crise, a luta, a confusão. A comunidade é apoio e testemunho. Deus, fundamento invisível, que não está na música,
mas implicitamente eu já falei que ele está presente. Qual é a mensagem central? Sigam-me bem aí que vocês vão gostar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar. A música nos ensina que o barulho não é um sinal de derrota. Às vezes é só o som da fé atravessando o caos. Agora vejam bem. Quem são o Zé e Maria na música? Agora que o Zé chegou, a Maria dançou. Zé e Maria não são indivíduos específicos, observem aí. Nem personagens bíblicos literais. Eles funcionam como arquétipos culturais. Foi justamente o que o pastor Marcos Feliciano falou em um dos vídeos dele, que eu amei a explicação dele. Parabéns ao pastor Marcos Feliciano. Zé, no imaginário brasileiro, representa o homem comum, o trabalhador, o anônimo, o qualquer um. É o Zé, agora que o Zé entrou. Então vejam bem, expressões como Zé Ninguém, todo Zé, Zé do povo. Zé é o sujeito ordinário da vida, aquele que luta, aquele que erra, aquele que tenta de novo. E quando a música diz agora que o Zé entrou, deixa eu ir aqui para o final do meu trabalho, da minha pesquisa, porque eu tenho a letra da música aqui que eu coloquei. Só um momento, deixa eu encontrar. Quando fala aqui sobre com a folha eu aprendi como se deve cair, agora com as mãos estendidas, você quer se levantar, aí repete muitas vezes auê, 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 né? Aí você quer se levantar com minhas roupas, minhas falhas, minhas birras, agora que o Zé entrou, e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Está falando justamente dessas pessoas que vivem à margem da sociedade, que não têm vez nem voto, e que quando essas pessoas procuram um ambiente religioso, muitos deles não são acolhidos. Porque aqui está dizendo todo mundo riu, e todo mundo olhou, todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas está dizendo, mas o céu se abriu. Isto é, mas Deus buscou. Deus amparou. Aí fala aqui, e agora que a fé ganhou e Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou. Isto é, a fé prevaleceu, a Maria sambou de alegria. Lá no Velho Testamento fala de Miriam, né? Fala da dança, né? Miriam dançou na presença de Deus, até o hino fala sobre isso. Quando o pessoal dançavam com as vitórias. Com a cor que ela mostrou, o céu coloriu. Quer dizer, o céu ficou em festa por aquele pobre desvalido, por aquela pessoa. Eu dei uma aula sobre a poesia O Bicho Homem, mostrando que alguém estava ali catando no lixo, buscando comida no lixo, e alguém olhou, pensou que era um rato, pensou que era um cachorro, e não era. Quando olhou direitinho, era o homem buscando entre os detritos. Então vejam bem, agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo riu. Ninguém se acostumou. Quer dizer, as pessoas não estão acostumadas a um processo de restauração. E Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Então vejam bem, queridos, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. E nós vemos aqui, quando realmente... Deixa eu chegar aqui onde eu estava. Essa linguagem simbólica, né? Estão gostando aí, pessoal?
Zé é o trabalhador, é o homem comum, é o anônimo, é o Zé Ninguém. Aqui não está especificando uma pessoa apenas, está especificando o todo. Zé é o sujeito da vida ordinária, aquele que luta, aquele que erra, aquele que tenta de novo. Estão gostando? Vejamos Maria. Maria carrega uma densidade ainda maior. Nome mais comum da cultura brasileira. Símbolo da mulher do povo. Força silenciosa. Resistência cotidiana. Mas atenção, ela dialoga simbolicamente com Maria bíblica, mãe de Jesus. Maria como mulher que sofre, que espera, que crê, que vai à luta, que permanece, que é destemida. Maria é o ventre da esperança, mesmo quando tudo é escassez. Isso é o que a música quer dizer. Talvez o compositor da música nem sabia que nós iríamos ter tantas interpretações. Zé e Maria juntos é o povo, é o povão. Quando a música cita Zé e Maria, ela está dizendo: essa fé não é dos palcos, é da cozinha, é da rua, é da feira, é da casa simples, é do chão da vida, é daquela que lava roupa lá no rio. Eles representam famílias simples, casais comuns, gente que não aparece, fé que não vira manchete. Mas é o Zé e a Maria que tantos criticam, que o professor, que o psicólogo, que o médico vai na casa, vai à casa da pessoa e diz: faça uma oração por mim, eu preciso da sua oração. Aí nós temos aí, queridos, Mateus 11, 25, 1 Coríntios 1, 26 ao 28. Deus se revela ao povo simples, não à elite religiosa. Deus revela-se a essas pessoas humildes. Zé e Maria são encarnação da fé popular. Teologia vivida, não acadêmica. Estão gostando, gente? Espiritualidade do cotidiano. A música afirma: a fé que ganhou não foi a fé do discurso bonito. Foi a fé do Zé, da Maria, que acordam cedo e continuam acreditando. Continuam crendo. Vejamos aqui uma dimensão social e pastoral. Aqui há uma crítica suave, mas profunda. A fé espetacularizada. Ao gospel de performance. A espiritualidade desconectada da vida real. Porque tem que haver uma ligação. O coletivo Candinheiro diz, sem dizer: Deus mora na vida simples. Vejamos aqui uma síntese simbólica. Zé é o homem comum, trabalhador. Maria é a mulher persistente, esperança silenciosa, esperando o que vai acontecer. O que é que eu vou comer amanhã? Eu vou conseguir o trabalho. O Auê é o caos da vida real. É a luta pela sobrevivência. Sobrevivência em todos os âmbitos. A fé ganhou, a permanência venceu. Então não desista, seu Zé. Não desista, Dona Maria. Continue lutando, continue batalhando. E a frase chave da música: quando Zé e Maria continuam crendo, mesmo no auê, a fé já ganhou. Uau! Ai, como eu queria pregar isso em uma igreja, né? Mas eu estou pregando para uma igreja enorme, que é a Igreja Mundial. Porque muitos estão falando que o Zé seria o Zé Pilintra. Eu não acho isso. E eles não fizeram a música nesse sentido.
Essa leitura dessa música, ou essa análise, como Zé Pilintra é forçada, do Zé como Zé Pilintra é forçada. Nasce mais de ansiedade religiosa do que de uma análise cultural ou musical séria. Vamos aí com calma, porque aqui tem um ruído, medo simbólico, leitura equivocada. Por que algumas pessoas dizem que Zé é o Zé Pilintra? Observem aqui. Há 3 motivos principais. Medo religioso de símbolos populares. Em certos ambientes religiosos, tudo que usa a linguagem do povo foge do evangeliquez e dialoga com a cultura brasileira. É rapidamente rotulado como coisa do mundo ou espiritualidade errada. Como Zé Pilintra é uma entidade da Umbanda, o nome Zé vira um gatilho emocional. Isso, gente, não é exegese. É associação automática. Falta de leitura básica. Falta de leitura cultural básica. Zé é um nome arquetípico brasileiro, usado há décadas em Zé do Povo, Zé Ninguém, Zé Povinho e João e Maria, versão brasileira. Associar automaticamente Zé a Zé Pilintra, ignorar a literatura. Eu sou professor de literatura também. Ignora a sociologia. Ignora a música popular e a cultura oral brasileira. Por isso que é necessário nós termos conhecimento. É uma leitura pobre e reducionista. Lógica da suspeita, não do texto. Quem afirma isso, geralmente, não analisa a letra inteira. Pega uma palavra. Como eu estou dizendo, não analisa implicitamente. Pega só de relance. Não observa o contexto do coletivo candinheiro. Não entende a proposta teológica da música. Eles partem de fora para dentro. Se tem Zé, deve ser isso. Isso é o oposto da interpretação séria. Porque não é Zé Pilintra. Vejamos aqui argumentos objetivos. Vamos aos fatos. Zé Pilintra é uma entidade específica. Ele tem narrativa própria, linguagem própria, simbologia própria e contexto ritual específico. Nada disso aparece na música. Não há menção à malandragem, referência à gira, terreiro, ponto, linguagem típica da identidade. Não há isso na música. Opa, Zé e Maria desmonta essa tese. Zé Pilintra não caminha com Maria como arquétipo popular. Já Zé mais Maria é casal simbólico, povo simples, vida cotidiana. Isso reforça a leitura cultural não religiosa afro. A teologia da música é cristocêntrica. Nossa, alguém vai me bombardear. A teologia da música é cristocêntrica. A música afirma fé que persevera, esperança, vitória espiritual. Tudo alinhado em teologia bíblica, espiritualidade cristã encarnada, louvor com resistência. Não há sincretismo oculto. O que está por trás dessa acusação? Sendo bem franco, insegurança teológica, medo da cultura, dificuldade de lidar com a fé fora do padrão. Porque a pessoa vive só naquele mundinho dele.
É mais fácil atacar o símbolo do que ouvir a mensagem. A pessoa está seguindo aquela tradição. Quando vem algo diferente, não aceita. É uma revolução. E o povo aí da música, aí na realidade, o cara da música, na realidade, o rapaz da música, com todo respeito, ele está expressando eles estão expressando, ou ele, algo nobre, algo top. Jesus é acusado de coisas parecidas, ele come com pecadores. Ele fala com o povo. Sua leitura está mais madura. Você percebeu algo essencial? A música fala de cultura e não de entidade. Isso mostra discernimento, compreensão, leitura simbólica correta, interpretação correta, compreensão da fé encarnada. E a frase final, bem candeeiro, nem todo Zé é pilintra, é o tema do meu estudo aqui, né, da minha palestra. Às vezes é só o povo tentando continuar crendo. Então, por que algumas pessoas fazem essa associação? Pelo menos 3 erros de leitura. Leitura por suspeita, não por texto. A pessoa já chega desconfiada e tenta encaixar a música em um rótulo religioso prévio. Ela já vem armada. Ignorância cultural básica. Maria é o nome feminino mais comum da cultura brasileira, muito antes e muito além de qualquer matriz religiosa específica. Ansiedade religiosa com símbolos populares. Quando a fé sai do vocabulário da igreja e entra no vocabulário do povo, alguns se sentem ameaçados. Isso não é discernimento espiritual, é medo cultural. Por que não é Maria? Por que não é Maria Mulambo? Vamos aos fatos concretos. Maria Mulambo é uma entidade específica. Ela possui narrativa, ritual própria, simbologia própria, lixo, rejeição, marginalidade espiritual, linguagem e pontos cantados específicos. Nada disso aparece na música, gente. A canção não fala de descarte, de marginalidade espiritual, ritual, nem de elementos simbólicos da entidade. A Maria da música é inseparável do Zé. Na música, Zé e Maria formam um par. Representam a vida comum, representam a família, representam o cotidiano, caminham juntos na fé. Maria Mulambo não existe como par simbólico de Zé, nesse sentido cultural popular. O par Zé mais Maria é um arquétipo social, não espiritual afro. A Maria da música dialoga com a Maria bíblica. Sem ser catequética, a música ecoa Maria que espera, Maria que sofre, Maria que permanece. Mulher do povo, que eu já falei aqui, mulher silenciosa e resiliente. Isso é teologia encarnada, não sincretismo. O erro central dessas acusações, o erro não é conhecer a matriz africana, conhecer é importante, é necessário. O erro é ver matriz africana onde o texto não coloca. Isso gera leitura paranoica, preconceito disfarçado de zelo, aí sim, empobrecimento teológico. Discernimento não é ver demônio em tudo, discernimento é ler corretamente. O que a música realmente faz? Ela faz algo profundamente cristão. Mostra que Deus se revela na vida comum do Zé e da Maria, que são gente simples, fé cotidiana, esperança sem holofote. Zé é o arquétipo do homem comum, não é entidade. Maria, arquétipo da mulher do povo, não é entidade. Zé mais Maria é o povo brasileiro, não é entidade. E uma leitura acusatória.
projeto e medo, gente. Nem todo Zé é pilintra, nem toda Maria é mulambo. Às vezes é só o povo crendo no meio do auê. Então aqui eu tenho umas respostas curtas. Quando o zelo vira suspeita? Fé, cultura e discernimento. Nos últimos dias, algumas leituras têm surgido em torno da música Auê, A Fé Ganhou, associando os personagens Zé e Maria a entidades da matriz africana. Essa interpretação, embora muitas vezes nasça de um desejo sincero de zelar pela fé, precisa ser revista com mais cuidado, com humildade e discernimento. Discernimento espiritual não é ver perigo em toda a linguagem popular. Discernimento é ler o texto a partir do próprio texto e não a partir do medo. Zé e Maria na música não são entidades, invocações ou símbolos ritualísticos. São arquétipos culturais profundamente brasileiros, usados há décadas para representar o povo simples, anônimo e trabalhador. Gente comum que vive, que sofre, que crê e permanece. Associar automaticamente esses nomes a figuras religiosas específicas de outra tradição não é exegese, é projeção. A fé cristã sempre se comunicou por meio da cultura. Jesus falou de sementes, peixes, casas, moedas e festas. Os profetas usaram imagens do campo, da cidade, do trabalho diário. Nada disso contaminou a mensagem. Pelo contrário, encarnou o evangelho. Quando uma música escolhe a linguagem do povo, ela não está se afastando de Deus. Muitas vezes ela está se aproximando do lugar onde Deus sempre esteve, no chão da vida real. Há um risco sério quando passamos a suspeitar de tudo que não soa como o nosso vocabulário religioso habitual. Esse risco é transformar o zelo em desconfiança crônica e, sem perceber, trocar o discernimento pelo medo. A Bíblia nos alerta que o perfeito amor lança fora o medo, 1 João 4, versículo 18, não o contrário. E além disso, precisamos lembrar, conhecer outras expressões religiosas não significa misturá-las, e muito menos enxergá-las onde elas não estão. Respeito cultural e clareza teológica caminham juntos. Criar sincretismos imaginários enfraquece o testemunho cristão, em vez de fortalecê-lo. A música Auê fala de fé que resiste no caos, de esperança que não desiste, de um povo que continua crendo mesmo quando a vida faz barulho. Isso é profundamente bíblico, isso é pastoral, isso é evangelho vivido. Talvez a pergunta mais honesta que precisamos fazer não seja de onde vem esse nome, mas por que temos tantas dificuldades em aceitar que Deus fala através da simplicidade? Zé e Maria não representam entidades, representam gente. E muitas vezes é exatamente aí que a fé ganha. Ao longo dessa reflexão, vamos aqui às considerações finais, ao longo dessa reflexão, tornou-se evidente que uma das grandes fragilidades da espiritualidade contemporânea não está na falta de fé, mas na dificuldade de discernimento com maturidade. O tema Nem Todos é entidade, nem toda Maria é ameaça, revelou-se necessário justamente porque denuncia uma prática recorrente, a leitura da realidade a partir do medo, e não a partir do texto, da cultura e do evangelho. A análise dos personagens simbólicos, bem como das acusações que surgiram em torno deles, demonstrou que muitas interpretações não se submetem biblicamente, nem culturalmente, nem teologicamente. Zé e Maria, enquanto arquétipos populares, representam o povo simples, a fé cotidiana, a espiritualidade que resiste no ordinário da vida. Transformá-lo em ameaças espirituais é não apenas um erro hermenêutico, mas também um empobrecimento da própria fé cristã.
A Escritura Sagrada nos apresenta um Deus que não teme a cultura, mas que se revela por meio dela. Desde os profetas até Jesus, até a linguagem do povo foi o versículo da revelação divina. Quando a fé cristã se distancia dessa encarnação e passa a enxergar perigo em toda a expressão popular, ela corre o risco de se tornar defensiva, rígida e desconectada da realidade que pretende transformar. Ficou claro que discernimento espiritual não é a capacidade de suspeitar de tudo, mas a sabedoria de interpretar corretamente. O zelo que não é acompanhado de conhecimento, produz julgamentos apressados. A espiritualidade que se alimenta do medo para a exclusão e a teologia que ignora a cultura perde sua capacidade pastoral. Como alerta o próprio Cristo, o peso excessivo, colocando sobre os outros, nunca foi sinal de fidelidade, mas de distorção da mensagem do reino. Este estudo, que é um artigo científico que eu pesquisei, não propõe relativar a fé cristã, tampouco promover sincretismos. Pelo contrário, busca reformar uma fé segura, madura e enraizada no Evangelho. Uma fé que não se sente ameaçada pela simplicidade, que não confunde nomes comuns com entidades, nem cultura com heresia. Uma fé que reconhece que Deus continua agindo no meio do seu povo, no cotidiano, no silêncio e até nos auês da vida. Por fim, afirmar que todos é entidade, afirmar que nem todos é entidade, nem toda Maria é ameaça, é também um chamado pastoral à humildade, que é o título da nossa pesquisa aí. A escuta e ao amadurecimento espiritual é um convite a substituir o medo pelo discernimento, a suspeita pela leitura responsável e o preconceito pela compreensão. Somente assim a fé continuará ganhando, não como discurso, mas como uma vida vivida diante de Deus e dos homens. E a canção Auê, A Fé Ganhou, da autoria de Marcos Teles, em parceria com o Coletivo Cordeiro, apresenta justamente essa narrativa simbólica que retrata a experiência da fé vivida no cotidiano de um povo simples, em meio às crises, tensões e desafios da vida contemporânea. O termo Auê, de forte carga cultural popular, é utilizado para representar o caos, o barulho, a confusão e as adversidades enfrentadas no percurso existencial espiritual. E ao longo da música surgem personagens, como nós já falamos, como Zé e Maria, que não representam figuras específicas, mas simbolizam o homem e a mulher comuns, anônimos, trabalhadores que perseveram na fé, mesmo diante da instabilidade e da ausência de respostas imediatas. Esses personagens encarnam uma espiritualidade cotidiana marcada pela resistência, pela esperança e pela permanência. A fé, elemento especial, central dessa canção, não é apresentada como negação da dor, eu já falei isso aqui, né? Ou como promessa da ausência do sofrimento, mas como força que sustenta o sujeito no meio do auê. O clímax da narrativa ocorre na afirmação de que a fé ganhou, indicando que a vitória não está na eliminação do conflito, mas na fidelidade e na continuidade da confiança, mesmo em meio à adversidade. E a canção dialoga diretamente com a tradição bíblica dos salmos de lamento, da fé perseverante dos profetas, da espiritualidade encarnada, e finalmente dessa forma, Auê, a fé ganhou, constitui-se como uma expressão musical de teologia prática e pastoral que articula fé cristã, cultural, popular e resistência espiritual. Espero que vocês tenham compreendido, eu tenho todas aqui no trabalho, né? Todas as referências consultadas, inclusive no final eu coloquei como anexo a música. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos vocês. Um grande abraço e um grande beijo. Obrigado aí por 2.900 coraçõezinhos.